Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Essências Cast, o podcast do programa de extensão Essências da Reabilitação da Universidade do Estado de Santa Catarina. No episódio de hoje, nosso penúltimo episódio, trago aqui duas convidadas, fisioterapeutas, pós-graduandas do programa de pós-graduação em fisioterapia, para falar sobre o tema saúde íntima da mulher atleta com deficiência. Nesse episódio, a gente inaugura uma nova forma de comunicação aqui, que é abrir o espaço do Cinesiocast para os pós-graduandos, para os grupos de pesquisa, para que a gente possa levar o conhecimento científico, acadêmico que se produz aqui dentro da universidade para todos vocês aí na sua casa que nos acompanham pelas nossas plataformas YouTube, Spotify e Instagram. Segue aqui com a gente, a conversa vai ser muito massa e solta a vinheta. Então, tema novo por aqui e a gente vai apresentar agora para vocês as nossas duas convidadas do dia, a Eliane e a Janaína, mestranda e doutoranda, ou melhor, doutoranda e mestranda do programa de pós-graduação em fisioterapia. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra recebê-las aqui no nosso penúltimo episódio dessa temporada do Essências Cast. E vocês podem contar um pouquinho para o pessoal, um pouquinho sobre a trajetória de vocês e depois como que a gente chega nessa linha de pesquisa, né, nesse tópico, nesse grupo de pessoas que são assistidas aqui. Bom, então, primeiramente, obrigada pelo convite. Esse tema, falando um pouquinho primeiro de mim, né, meu nome é Eliane, eu comecei aqui na graduação, na UDESC, e eu logo já me envolvi com pesquisa na minha quarta fase da graduação, no laboratório de biomecânica, com a professora Soraya e a professora Tuane na época. E aí eu já tive o interesse de entrar na linha de pesquisa em atletas, com as atletas, né? Saúde pélvica, saúde íntima. Aí logo em seguida eu fiz tanto o meu TCC e o meu mestrado depois nesse tema. E eu tive a grande oportunidade de agora para o doutorado, né? Foi apresentado pela minha orientadora, a professora Soraya, a possibilidade de fazer então pesquisa com a saúde íntima das mulheres atletas com deficiência, por ela ter essa linha de pesquisa. Então, é um tema, assim, que eu fiquei muito feliz, assim, quando ela apresentou, porque tem tudo a ver com a minha linha de pesquisa desde a graduação, e também podia expandir um pouco mais, que o tanto vai ser com as atletas com deficiência, mas também as atletas sem deficiência. E você, Jana? Obrigada, Manu, obrigada pelo convite. Bom, eu sou Janaína Cesarino, né? Eu sou formada há algum certo tempo, me formei pela Universidade Regional de Blumenau, pela FURB. Trabalho com serviço público há alguns anos, 11 anos e um pouquinho, então a gente caminha, né, na saúde pública com várias temáticas, e a temática da saúde íntima, né, ela começou há pouco tempo ganhando força no SUS, né, com mais visão e mais força. Então, a gente tenta trazer um pouco disso para o nosso dia a dia, nossa atuação. Entrei no mestrado fazem 2 anos, né? Então, tive o prazer de estar com a professora Soraya, estou com a professora Soraya como orientadora, com a professora Tuane como co-orientadora. E a gente sempre gostei muito dessa parte de atletas, sempre gostei muito dessa parte da musculoesquelética, né? E casou que a gente conseguiu fazer um projeto bem legal relacionado à saúde íntima de mulheres atletas, né, com deficiência física. Então, vocês duas são orientandas, né, da professora doutora Soraya Cristina Tonon da Luz. Jana terminando o mestrado? Sim. Reta final? Estou no último semestre de mestrado. Reta final, ano que vem, a apresentação da minha dissertação. Né, então, caminhando para finalmente. E a Eli tá em que... Eu tô no meu segundo ano, então tenho mais 2 anos pela frente. E aí, nessa parceria, a gente tem feito a nossa pesquisa. Que legal. Bom, e aí, sob a orientação da professora Soraya, vocês têm um grupo
que é o grupo de educação em saúde pélvica, é isso? Isso. E vocês têm também o programa de extensão Reabilitar e Integrar, onde são vinculados tanto o EFISMA quanto o GRAPEDIS, é isso? Isso mesmo. Vocês podem explicar um pouquinho sobre cada um desses grupos, sobre o GESPELV, sobre o EFISMA e sobre o GRAPEDIS? Então, o Reabilitar e Integrar é o programa, né, o grande programa, que dentro dele tem essas ações, essas 3 ações. Tem o EFISMA, que são os estudos na mulher atleta. Tem o GESPELV, no qual a gente oferece tratamentos em grupo para mulheres, né, que tenham a possibilidade, já tenham um conhecimento ou já tenham passado por atendimento, que daí elas possam se tratar em grupo. Então, a gente já sabe que o tratamento em grupo ele é possível nas disfunções de assoalho pélvico. E também tem o GRAPEDIS, que daí seria a outra ação de extensão, que na verdade daí já é o atendimento individual. Então, aquelas mulheres que ainda de repente precisam de uma atenção mais individualizada, elas acabam entrando no GRAPEDIS para daí ela ter esse atendimento individual. E aí, claro, depois disso elas podem ser encaminhadas para o GESPELV, que é o nosso grupo de educação em saúde. E aí todas essas 3 são ações de extensão, Isso. então que pertencem ao programa Reabilitar e Integrar, e tudo isso está vinculado ao laboratório de biomecânica. Isso. Tá. Que tem também mais algum professor na sua composição? Como que se Tem organiza? ali no laboratório de biomecânica, tem tanto a professora Soraya, mas tem também a professora Gisilane e a professora Daisy também. E aí elas fazem parte, estão ali dentro do programa. Acho que é importante falar também que a professora Soraya, além dos projetos que ele citou, ela também tem o RAMP, né? Que trata da pessoa com deficiência física por amputação. Então, acaba que o nosso projeto, ele acaba casando essas 2 linhas, né? Tanto a pessoa com deficiência física por amputação, quanto as disfunções do assoalho pélvico. Entendi. Bom, meninas, e dentro então dessa temática que, pelo menos assim, eu posso estar equivocada, mas na minha percepção é uma temática recente, um tema pouco ainda explorado, pouco difundido, né? Eu lembro, pelo menos quando eu passei pela graduação, né, não era algo que se tratava, né, na graduação, não é um tema que se vê com frequência nas redes sociais. Então, mas é um tema de extrema relevância e importância, né? Eu queria que vocês talvez trouxessem alguma contextualização sobre o que se sabe sobre a saúde íntima de mulheres atletas com deficiência, sobre como que surgiu essa proposta, essa linha de pesquisa dentro do grupo. Eu acho que é importante a gente falar que é uma linha que nós gostamos bastante, né? Mas que tem relação muito próxima com a nossa orientadora, né? Justamente por causa dessa questão de ela ter essas 2 linhas de pesquisa em relação à saúde da pessoa com deficiência por amputação e também a questão de saúde íntima, né? Então, acho que o mérito dela também, foi uma questão discutida com a gente, mas é mérito dela esse projeto partilhar disso. Mas, realmente, na literatura hoje, a gente não encontra muito conhecimento sobre as disfunções do assoalho pélvico na mulher, né, atleta com deficiência ou na pessoa com deficiência. A gente não encontra muitos dados em relação a isso, né? Então, esse é um dos motivos também que nos fez abordar esse tema, né, porque ele é extremamente relevante para a saúde, tem impactos na saúde, e a gente sabe também que em pessoas sem deficiência, né, também tem impacto na modalidade, no desempenho esportivo. Quando até a Jana, parte da dissertação dela é uma revisão de escopo, né? Então, é um estudo teórico para a gente compreender o que existe na literatura a respeito disso. Não só as atletas com deficiência, mas a pessoa com deficiência, tanto homens ou mulheres, atletas ou não, né? Então, isso foi um passo bem importante para a gente realmente buscar na literatura, assim, mas isso tem sido o foco, né? E realmente a gente tem um estudo apenas, né, que envolve saúde pélvica com a deficiência física, né, em atletas. É um estudo bem recente, não lembro se é 2023, 2024, né? E que traz, então, vários tipos de deficiência, não só, no nosso caso, é só amputação, né? Que a gente quis delimitar por conta da fisiopatologia ali, né? Das disfunções de assoalho pélvico.
mas ele traz várias deficiências dentro, e aí a gente vê que existe realmente, principalmente a incontinência urinária, que é o que traz esse estudo. Então foi importante, acho que a Jana pode falar até melhor do que eu. A gente conseguiu localizar na literatura, né, através das nossas buscas, 4 estudos que abordassem as disfunções do assoalho pélvico, tanto em homens quanto em mulheres, né. 3 deles focam um pouco mais na questão de disfunção sexual e coisas relacionadas a... Isso em pessoas com deficiência especificamente? Isso, atletas ou não atletas ou atletas? Com deficiência. Entendi. Esses 4 estudos são em atletas com deficiência. Um dos estudos, ele acaba tendo um grupo que é de pessoas não atletas, né? Pessoas com deficiência. Mas esses 4 estudos, então, eles focam realmente na saúde íntima de atletas com deficiência, tanto homens quanto mulheres. E esse estudo mais recente que a Eliane estava falando, ele foca, então, na incontinência urinária, né? Esses estudos que nós encontramos na literatura, não necessariamente eles focam na deficiência física por amputação, né? Eles são um pouco mais gerais, então eles focam na pessoa com deficiência que é atleta, tá? E esse último que a Eliane citou, de 2024, ele também foca, né, nas questões de deficiência física. Porém, quando a gente fala em classificação esportiva, né, a deficiência física, ela engloba questões tanto neurológicas quanto músculo-esqueléticas. Então, é isso que a Eliane até falou sobre a fisiopatologia da deficiência, né? A gente tentou segmentar um pouco mais, voltar para o lado da amputação justamente para a gente evitar alguns viés confundidores. E vocês trouxeram, né, a questão, o relato da incontinência urinária. Quais são outras principais alterações ou queixas dessas pessoas? Basicamente, é a incontinência urinária. Né? No caso desses estudos, eles trouxeram ali a disfunção sexual, muito relacionada à qualidade de vida dessas atletas, autoimagem, autopercepção, mas até então a queixa é mais incontinência urinária, o que casa muito bem com as queixas das atletas sem deficiência, que é o que também a gente tem encontrado mais, que é uma maior prevalência nas atletas sem deficiência, também a incontinência urinária. Bom, e em termos de fisiopatologia, como que se explica, né, essa maior prevalência, não sei se é uma maior prevalência, mas como que se explica esse achado de incontinência urinária nessa população? Qual é a relação fisiopatológica por trás? O que a gente tem de conhecimento, né, relacionado ao esporte, principalmente, é em relação à intensidade e o impacto, né? Então, quando a gente fala sobre as atletas com ou sem deficiência, né, a gente sabe que tem, durante as atividades, no treinamento ou na competição, tem um aumento muito grande da pressão no abdômen, dentro do abdômen, e isso faz com que repetidas vezes, ou por muito tempo, ou por um impacto muito forte, faz com que tenha uma instabilidade ali na região, né? E aí pélvica, e aí faz com que elas tenham essa perda de urina, sejam escapes, né? Principalmente, que a gente fala que é a incontinência urinária de esforço, que é devido a esses, no caso das atletas, aos impactos, que faz, então, com que elas tenham esses escapes, né? Então, mas isso normalmente pode ser tanto no treino, quanto na própria competição. Só que muitas vezes, durante a competição, elas têm algumas... Elas utilizam de algumas... não é técnicas, estratégias, né? Elas utilizam de algumas estratégias e para que elas possam competir sem que isso as incomode, né? Porém, a gente já viu nas atletas... A gente sempre fala que a gente viu nas atletas sem deficiência, porque é o que a gente tem mesmo, né? Isso acaba fazendo que, com o tempo, elas ou troquem de modalidade, né? Para modalidades que tenham esse menor impacto. Então, elas vão ter, durante o exercício, menores impactos, ou às vezes elas acabam abandonando também. E vocês sabem se, em termos de prevalência, né, com o que se tem de conhecimento até aqui, se a prevalência é maior na população de atletas com deficiência comparada à população geral, ou se equivale? A gente não tem uma base muito grande para saber isso. Nesse estudo único, né, que fala da incontinência urinária, é considerado como foi pensando na deficiência física em si,
não é considerado tão alto, mas também eles conseguiram poucas mulheres atletas com deficiência. Então, mas nas atletas sem deficiência, isso já é uma alta prevalência nos esportes, principalmente de grande impacto, como o voleibol, por exemplo, né? Que tem muito salto. Então, mas na de deficiência a gente não tem tanto assim esse parâmetro, que é algo que vai entrar na dissertação da Janaína. Inclusive, o que a gente busca, né, um dos objetivos do meu estudo é a gente verificar a prevalência da incontinência urinária nessas atletas com deficiência física por amputação. Essa pergunta vai ser respondida dentro de alguns meses. Isso mesmo. Então, a gente ainda está coletando, estamos no final da coleta para o meu estudo, né? Mas a gente segue em coleta para o estudo da Eliane. Então, logo a gente vai ter esses dados para né, difundir. Tá. E antes da gente falar especificamente dos estudos, né? Tenho mais uma pergunta para vocês. Na verdade, eu acho que uma das funções, né, o Essências Cast, ele nasce com o propósito de levar o conhecimento qualificado, conhecimento acadêmico, científico para fora dos muros da universidade, né? Então, quando a gente se propõe a trazer os grupos de pesquisa, os projetos de pesquisa para cá, parte da função é isso, sabe? É democratizar esse conhecimento que a gente tem dentro da universidade. E aí eu acho que existe um papel social da universidade também, que é um papel de conscientização mesmo, né? Então, talvez valha a pena a gente aproveitar esse momento para que a gente possa ter um momento de conscientização das pessoas que estão nos ouvindo quanto às questões de escape de urina, né? Será que vocês podem passar alguma mensagem sobre esse tópico? Se é normal, se não é normal? O que a gente pode falar? Sim, eu acho que primeiramente não é normal. Então isso é algo que a gente tem difundido sempre, né? E a gente vê muito outros profissionais da área de fisioterapia pélvica também difundir essa mensagem, que não é normal ter escape de urina, seja em mulheres mais jovens ou em mulheres até mais velhas. Então, mulheres com mais idade, às vezes elas têm essa percepção de que, com o passar dos anos, vai ser normal eu ter um escape de urina, então tudo bem, né? E não, a gente já vê que isso a gente pode ir melhorando, a gente pode ter um tratamento para isso específico e que isso não pode ser considerado algo natural, né? É algo que não, a gente consegue reverter e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né? Independente se elas são mais jovens, que a gente vê que isso acontece, né? Tanto, às vezes tá muito relacionado também, não só a idade, mas às vezes, eu tive muitos filhos, então é normal, é natural que eu tenha. Não, a gente já sabe que até mesmo em mulheres que nunca tiveram filhos isso ocorre, né? E a gente pode reverter através do tratamento da fisioterapia. E também mulheres mais velhas que já tiveram muitos partos, a gente também consegue cessar, né? Melhorar esses sintomas também. Por mais que seja muito comum a gente ver, né, principalmente com o avançar da idade, como a Eliane explicou, né, acho que vale bastante a gente bater na tecla de que pode ser comum, mas nunca é normal, independente da quantidade de urina que a gente perde, ou de flatos, ou de fezes que a gente perde, nunca é normal, né, a gente perder. O certo é a gente conseguir sentar no vaso, a gente conseguir ter o nosso momento íntimo, e conseguir realizar, né, fazer o nosso processo. Não essa perda de urina, ou de fezes, ou de flatos. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, né, em todas as nossas plataformas, YouTube, Spotify, Instagram, se você já passou por isso, se você conhece alguém que passou por isso, né, não é normal, sugira que essa pessoa, ou que você mesmo, busque uma assistência especializada, inclusive aqui com essas profissionais maravilhosas e esse grupo maravilhoso que a gente tem aqui na universidade. Mas agora vamos falar sobre o estudo de vocês, né? Sobre a pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né? Um estudo guarda-chuva, né? Sendo desenvolvido por vocês, encabeçado, digamos assim, por vocês duas, com orientação da professora Soraya, com orientação da professora Tuane. Devem ter vários alunos de iniciação científica, voluntários ainda dentro, né? Desse guarda-chuva.
o que é o estudo? Da onde surgiu o problema, né? A questão problema do estudo, como que se desenvolveu? Bom, a ideia, como a própria Janaína falou, é total mérito da professora Soraya e da professora Tuane, que elas trouxeram primeiramente para mim, né? Depois a Jana chegou para fazer o mestrado e ela entrou nesse projeto também comigo. E elas tiveram essa ideia porque, como ambas já estão pesquisando na área da saúde da mulher atleta sem deficiência, e eu já acompanhava também essas pesquisas, né? Também faço parte dessa pesquisa colaborando. Então, elas trouxeram assim, por que não a gente também entender se as mulheres que têm deficiência por amputação, se talvez essas atletas também tenham essas mesmas queixas, né? Então, tem o RAMP, que é o projeto da professora Soraya, que já está há muitos anos, está muito bem consolidado, que é com pessoas com amputação. E então ela pensou assim, bom, já que a gente tem essa expertise, né, pelo lado da deficiência física por amputação e ali também da saúde pélvica, por que a gente não unir e a gente pensar nessas atletas também, né? Por quê? Porque na pesquisa a gente já vê que é realmente uma queixa de alta prevalência nas atletas. Então, a ideia foi trazer isso e juntar, né? Então, a partir disso, a gente começou a entender, estudar sobre o tema e também as próprias classificações dentro do esporte, porque é um mundo... Que é um grande desafio, né? Eu não estudo a população com deficiência, mas eu sou uma entusiasta dos esportes, inclusive dos esportes paralímpicos, né? Eu sempre assisto e eu acompanho a dificuldade que é a classificação dentro do esporte paralímpico, as polêmicas que existem em torno da classificação. E eu imagino que se num cenário esportivo isso já é complexo, imagina num ambiente de pesquisa, né? Onde precisa existir uma homogeneidade, um controle... Exatamente. Como que foi esse processo de entrar nessa temática também para vocês? A gente estudou bastante, né, as classificações esportivas paralímpicas para a gente compreender um pouco melhor sobre isso. E só um pouco melhor, porque é complexo. É extremamente complexo, é realmente muito, muito complexo. Existem várias classificações. De modo geral, elas se dividem, né, as deficiências englobam deficiência física, né, as deficiências visuais e as deficiências intelectuais. Então, dentro de cada tipo de deficiência, né, existem várias classificações esportivas diferentes. As classificações são voltadas especificamente para cada uma das modalidades de esportes. Então, o atletismo tem sua própria classificação, a natação tem sua própria classificação e assim por diante. E dentro da própria categoria da pessoa amputada também existem diferentes níveis de classificação? Sim, porque a pessoa amputada, ela não faz parte de uma classificação esportiva. Isso depende do grau de funcionalidade dela. Então, ela está distribuída entre as várias... Entendi. Ela pode estar distribuída entre as várias classificações. E isso tudo depende muito da modalidade do esporte em si, né? A gente vê, por exemplo, a natação, ela tem um pouco mais de classes esportivas, então a gente consegue compreender um pouco melhor aonde, né, pode estar a pessoa com amputação. Mas nem sempre isso é possível, porque as classes, às vezes, elas são muito abrangentes. Tá? E aí, para o estudo de vocês, então, vocês delimitaram a amostra de vocês em que perfil de pessoas? A gente precisou delimitar muito, infelizmente, né? A gente precisou ir mesmo para as amputações, deficiência física por amputação. A gente teve até contato com atletas que elas usam prótese, né? Mas que depois elas, né, através dos questionários, elas falavam que elas não tinham amputação, que elas tinham uma má formação. E aí, às vezes, entra na mesma classificação, por conta da funcionalidade. Então, isso foi algo que a professora Soraya e a professora Tuane falaram, olha, acho que a gente precisa delimitar um pouco, porque já se sabia um pouco da dificuldade, né? Então, o nosso perfil é deficiência física por amputação. Pode ser qualquer tipo de amputação. De membros superiores e inferiores. Isso. Tá. E onde vocês têm recrutado as pessoas que participam do estudo de vocês?
Nós costumamos ir a jogos, né, e competições esportivas. Então, recentemente nós estivemos nos meetings paralímpicos, que ocorreram em Florianópolis, Curitiba, no Parajasc, que aconteceu em Lages esse ano. E recentemente a gente esteve no Comitê Paralímpico Brasileiro, também conhecendo o Comitê Paralímpico Brasileiro, mas também durante um momento de competição para o recrutamento dessas participantes. E aí, o que são os meetings, desculpa? Os meetings paralímpicos são encontros regionais paralímpicos, como se fossem jogos, só que eles são mais regionalizados. Como se fossem jogos abertos, mas de uma região. Isso. Entendi. E aí, vocês vão até as competições, vocês identificam as pessoas que são elegíveis, fazem o convite, e como que funciona depois o processo de avaliação dessas mulheres? Inicialmente, nesses meetings, a gente procurou contato diretamente com as atletas, né? Já nas Paralimpíadas Universitárias que ocorreu em São Paulo, no CPB, né, no Comitê Paralímpico, aí a gente teve um contato direto porque a gente conseguiu firmar uma parceria com eles. Né? Então a gente procurou essa parceria para que a gente pudesse captar essas atletas, né? E aí eles deram essa oportunidade né, nos permitiram que a gente tivesse acesso lá ao local e a esse evento. Então a gente teve acesso em locais que talvez seriam mais restritos, né? E para conversar diretamente com as atletas. Então aí sim a gente teve um direcionamento por parte deles até essas atletas. E aí lá mas a gente também tem feito, inicialmente a gente também fez de forma online, pelo nosso Instagram, que a gente fez para o projeto, para que a gente fizesse essa divulgação por conta como é os questionários, tem essa facilidade, né, de fazer de forma online. A gente também fez essa captação pelo Instagram. Essa coleta de dados, então, ela é uma coleta de dados online? Isso. Até o momento, a gente tem a etapa online, ou que sejam só de questionários, e tem uma etapa presencial, mas que seria mais para avaliação física. Tá. E quais desfechos que vocês avaliam nessas pessoas? A gente vê tanto o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida, então a gente quer ver o quanto que isso impacta, principalmente não só na qualidade de vida, mas na performance delas. E para fazer ali uma comparação em relação às atletas sem deficiência, né? Para ver se realmente pelo esporte, pelo tipo de modalidade, né, que elas competem, se isso ocorre. Também a questão de prolapso de órgãos pélvicos, que é o conhecido como bexiga caída popularmente, né? Que aí vai um pouco entrar mais na minha tese. E também a gente vê as três principais tipos de disfunção: incontinência urinária, o prolapso e a incontinência anal, que é a perda de fezes ou flatos. Bom, eu sei que a gente já acabou avançando, né, para algumas perguntas relacionadas ao método do estudo de vocês, da pesquisa, mas eu me lembrei agora que eu acabei esquecendo de perguntar sobre a delimitação, né, de cada um dos estudos dentro desse projeto Guarda-Chuva. Então, qual que vai ser a delimitação, os limites, né, da dissertação que a Janaína vai defender, e depois quais os limites da tua tese? O meu estudo, então, ele engloba 2 produtos. Uma revisão de escopo, voltada para a pessoa com deficiência, o atleta com deficiência. Então, a gente buscou mapear na literatura o que se sabe sobre disfunções do assoalho pélvico em atletas com deficiência. Que a gente já falou um pouquinho antes, né, que a gente tem alguns dados em relação a ele. E outro produto da minha dissertação então, sobre as disfunções do assoalho pélvico, especificamente a incontinência urinária, né, e na mulher atleta com deficiência física por amputação. Já na minha tese, né, a gente está pensando num estudo teórico, que aí ele já porque dentro da minha tese, na verdade, tem a população atleta sem a deficiência e com a deficiência. Então, eu vou ter esses 2 grupos. Então, primeiro teria um produto que é um produto mais, um artigo teórico, né, em relação às atletas sem deficiência. Então, que daí já abrange um outro tema, mas sempre interligado com a disfunção de assoalho pélvico, que é o prolapso, que é o que eu falei, popularmente conhecido como bexiga caída. Então, a minha tese vai ser focada nessa disfunção. Tanto as atletas sem deficiência como com deficiência. Isso porque eu já venho
pesquisando nesse sentido, e porque é uma lacuna, por ser uma disfunção um pouco mais... requer um tempo maior de pesquisa, pela própria fisiopatologia dela, a gente não tem muitos estudos com as atletas, né? Então, eu peguei essa disfunção, como eu já tenho feito isso no meu mestrado, fiz meu mestrado e agora para o doutorado, para ver tanto nas atletas sem ou com deficiência. E aí, a partir disso, ver a prevalência e também relacionar com os tipos de modalidade também, nível de impacto dessas modalidades também. Entendi. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre as questões relacionadas à terminologia, né? E um dos pontos que vocês trouxeram é o que atualmente tem se recomendado o uso de atletas... Isso, atletas com deficiência ao invés de para-atletas. Vocês conseguem contextualizar um pouco as diferenças e o porquê da... Recentemente, o Comitê Paralímpico Brasileiro até soltou uma nota em relação a isso, né? Que o termo para-atleta, ele é um tanto quanto capacitista. Então, por esse motivo, eles estão pedindo para a gente utilizar, né, o termo atleta com deficiência. Mas, por outro lado, também, quando a gente utiliza na ciência, né, a gente vai fazer buscas em bases de dados, a utilização de descritores, os descritores são ainda para atletas, né? Então, às vezes, cientificamente falando, ainda pode aparecer e a tendência é o termo continuar como para atleta em função das bases, mas o Comitê Paralímpico pede que a gente utilize então atleta com deficiência. Que deve ser inclusive uma tendência internacional, imagino eu, que eles estejam provavelmente, reproduzindo, sim. né? Mas é algo bem recente, na verdade, né? Isso foi bem recente, que no entanto as atletas que a gente entra em contato, muitas vezes elas também se autodenominam para atletas, né? Então, que ficou usual, né? Mas a gente agora busca utilizar o termo, né, recomendado, que é atleta com deficiência. Entendido. Passaremos a incorporar o tema também. Eu adoro estar aqui nessa posição porque eu aprendo em todos os episódios, né? Eu faço questão de trazer pessoas de áreas completamente distantes da minha, porque para mim é sempre uma aula, e eu sempre brinco com os meus alunos que estão aqui nos bastidores participando, né, de quem que vai ser a pessoa que vai querer ter uma aula particular sobre um determinado tema. Então a gente sempre aprende bastante. Voltando para a pesquisa, quais são as etapas de realização de todo esse estudo e que etapas já foram realizadas, que etapas vêm pela frente? No caso da minha tese, como envolve atletas com ou sem deficiência, a gente trouxe primeiro a etapa com as atletas com deficiência, até por conta do tempo também do mestrado da Janaína. Exatamente. E por elas, e também um pouco, já adiantando, né, também um pouco da limitação, porque a gente, para ter contato com elas é um pouco mais difícil, porque elas, a gente não tem muitas aqui, um número considerável em Santa Catarina, no sentido de que elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Então, por isso que a gente até aderiu muito a ir às competições para a gente conseguir ter acesso a mais atletas, né? Então, a gente, primeira etapa são os questionários, que tanto a gente pode realizar online, que é o que a gente tem feito, mas também nas competições, né? E aí, depois, a gente vai ter uma segunda etapa, que aí eu vou dar início no ano que vem, com as atletas sem deficiência. Então, eu vou começar essa parte de questionários, né, com essas atletas. Todo recrutamento, as coletas. Isso. Entendi. Quantas pessoas vocês já avaliaram até aqui? Até foram... Respostas foram 40 e... Ontem eu conferi e ontem tínhamos 41 respostas, né, ao questionário. E tem alguma meta? Qual é o tamanho estimado dessa amostra? Foi muito importante a gente ir lá no Comitê Paralímpico, porque lá eles foram muito acessíveis, eles nos ajudaram bastante e a gente conseguiu ter números, né, no qual eles informaram que, pensando um pouco, porque tem um pouquinho da dificuldade da classificação, né, que é o número que eles têm. Então, dentro da classificação, talvez não tenha somente amputadas, mas eles estimaram que seriam 57,
há mais ou menos isso, 57 mulheres que talvez entrariam teriam amputação, né? Isso no Brasil, que tenha ali... Atletas federados, eu não sei se existe isso no esporte com deficiência, mas são pessoas registradas no Comitê Olímpico? Como que é? Quando a gente foi no Comitê Paralímpico, na semana... Paralímpico, desculpa. Passada, retrasada, né? Uma coisa que a gente perguntou é justamente esse dado. Se eles têm esse quantitativo de quantas mulheres, né, no Brasil a gente tem que são atletas e que tenham deficiência física por amputação. Como a gente está falando de um CID, né, digamos assim, de uma classificação de doença, de patologia, não é o que o Comitê Paralímpico utiliza na classificação do dia a dia dele, que é a classificação esportiva paralímpica. Como eu falei até um pouquinho antes, a classificação esportiva paralímpica, ela depende muito da modalidade esportiva. Então, a gente sentou um pouquinho com eles lá no Comitê Paralímpico em busca desses dados. Como eles têm todo o contato com essa população, né? Eles têm bastante dados em relação a atletas que já foram atletas paralímpicas, atletas que não são mais, né? E também tem um setor de desenvolvimento esportivo, que foi que a gente teve mais contato. Então, eles têm contato desde a base de crianças, né? Jogos da juventude, universitários e assim por diante. Então, o que eles nos explicaram é justamente essa dificuldade, né? Como a gente está falando de uma questão de patologia, de processo de doença, né? Não necessariamente eles têm esse dado fidedigno, porque eles estão falando sobre funcionalidade. A classificação, ela considera funcionalidade. Então, existe uma estimativa, né, dentro das classificações onde a gente conseguiu levantar alguns quantitativos. Mas não tem como a gente dar um valor preciso, uma quantidade precisa hoje, justamente porque não é um dado conhecido, né? Entendi. As coletas estão ainda em andamento? Vocês continuam com esse grupo sendo coletado, recrutado? Sim, a gente ainda está... a gente teve essa oportunidade desses eventos, mas mesmo assim a gente segue, independente disso, de forma online também. Contactando tanto as atletas mesmo, né, diretamente, mas também através de assessorias, treinadores, até associações, né, para a gente alcançar, né, essa população. E temos spoilers dos resultados já? Vocês já olharam? Já... A Jana que está mais imersa agora. A gente ainda não tem spoiler dos resultados, né? Porque a gente ainda está com a coleta ativa, a gente vai continuar também depois que eu terminar a minha parte de coleta. A coleta continua ativa por causa da Eliane, né? Com o estudo dela. Então, hoje a gente não tem spoiler sobre a prevalência de incontinência urinária em mulheres atletas com deficiência por amputação. Vou ter que convidar vocês para voltar aqui, então, a repetir esse episódio daqui 6 meses. Desculpa, Jana, te interrompi. Não, em fevereiro provavelmente a gente já vai ter esses resultados. Então, pelo menos sobre incontinência urinária, os outros resultados, eles vêm um pouquinho mais para frente. As pessoas que nos assistem, muitas vezes elas não têm ideia da dificuldade que é conduzir pesquisas que envolvam seres humanos. Será que vocês podem comentar um pouquinho sobre as barreiras? Né? Porque quando a pessoa encontra ou vem aqui assistir a defesa ou lê o artigo científico, né? Ela não tem noção que tiveram essas viagens, que tiveram essas tentativas de recrutamento pelo Instagram, que tiveram milhares de outras coisas que não foram contadas aqui. Então, em termos de barreiras, dificuldades, o que vocês podem trazer? Bom, eu acho que é unânime, né, aqui nós duas, né, no sentido de que alcançar, né, essas atletas por conta dessa dificuldade de aonde procurá-las. Eu acho que primeiro assim, aonde vamos procurá-las, né? Quantas a gente realmente tem, né? Quantas atletas qual é o quantitativo dessas atletas? E então a gente teve ali, ainda bem, né? Agora recentemente teve essa ajuda da CPB,
Mas essa foi uma grande barreira e principalmente porque elas estão espalhadas pelo Brasil todo. Por exemplo, no meu mestrado, eu coletei atletas de CrossFit especificamente. E foi fácil, porque eu fui rodando, né, os boxes de Própria CrossFit cidade. em Floripa, em Florianópolis mesmo, né? Uhum. E conseguia, e claro, tinha a parte online, que daí eu conseguia de outras regiões do Brasil, mas eu tinha essa facilidade de ter vários boxes aqui onde eu tenho, que eu poderia ter acesso aos atletas. Agora, especificamente atletas e que com amputação ainda, aí a gente teve que realmente, né, ir até essas competições. Então, acho que essa foi a grande dificuldade. Tem essa dificuldade, também tem a dificuldade da gente não saber o quantitativo de mulheres atletas com deficiência física por amputação. E acho que um outro ponto também, a gente teve apoio do CPB, né? A gente escreveu o nosso projeto, a gente enviou para o CPB, passou por todo um trâmite. CPB é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Passou por todo um trâmite, né? E eles nos deram apoio também na divulgação. Então, por mais que a gente teve esse apoio, né, nessa divulgação, por mais que a gente foi nas competições, a gente sabe o quanto é difícil a mulher ainda estar inserida no esporte atualmente. E o quanto é difícil a gente ter mulheres, né, no esporte de alto rendimento, muitas vezes, também. Então, essa também acho que foi um dificultador da nossa pesquisa nesse sentido, assim. Acho que reflete bastante a realidade esportiva brasileira no geral, né, da própria mulher atleta, porque mesmo se a gente, né, no próprio esporte olímpico tem muitas mulheres atletas da equipe olímpica brasileira que não conseguem viver somente do esporte, então de fato representa a realidade esportiva do país. Enquanto vocês falavam, né, as barreiras, as dificuldades, eu estava anotando aqui que, por outro lado, né, toda essa experiência que vocês estão tendo de ir até as competições, ok, a gente entende, é uma barreira física, né, uma barreira financeira, uma barreira de tempo, de disponibilidade, mas, por outro lado, também o aprendizado e o quanto que isso vai agregar de valor, né, ao próprio processo de escrita, de entendimento, de maturidade mesmo com relação ao estudo de vocês. Vai ser algo que né, depois vocês vão olhar para trás e vão falar que bom que a gente pôde ir até as competições, talvez. Não, e isso começou já no momento que a gente foi escrever o nosso projeto, porque a gente precisou realmente estudar sobre o assunto, até para enviar para o comitê de ética, a gente ter todos os cuidados possíveis, né? Porque às vezes a gente, culturalmente, a gente pode cometer gafes, né? Então, são coisas que a gente também teve que aprender, a gente está aprendendo, tem muito a aprender ainda. E depois, ir a essas competições, a gente também conversou com muitas atletas, muitas falaram sobre a vida pessoal delas, o porquê delas estarem ali no esporte. Então, tudo isso, com certeza, é o nosso ganho, assim, independente de pesquisa ou não, é um ganho pessoal muito satisfatório, assim, não tem valor. Né, sim, é o bônus. Exatamente. Né? É o bônus do processo. Bom, minha última pergunta para vocês, né? A gente já está se encaminhando para o final, passa muito rápido sempre. Eu sempre tenho vontade de trazer as pessoas aqui de novo, porque sempre ficam, né, pontos ainda, lacunas dentro das conversas a serem debatidas. Em termos de contribuições do estudo de vocês, né, desse projeto Guarda-Chuva Grande, quais que vocês acreditam que vão ser as principais contribuições para a área, mas principalmente, né, as contribuições para melhorar a assistência de saúde da mulher atleta com deficiência? Acho que a Jana, que está na saúde pública, é a pessoa que... Eu acho que vem de encontro com o que tu falou, Manu. A tua pergunta, ela transmite um pouco da minha resposta. A gente tem pouquíssimo conhecimento hoje sobre a saúde íntima de mulheres atletas com deficiência física. Então, acho que contribui bastante nesse sentido, a gente poder ofertar maior qualidade, compreender um pouco melhor sobre o contexto, né, da fisiopatologia daquela determinada disfunção do assoalho pélvico, talvez numa determinada deficiência prévia,
compreender também que, como elas têm muita dificuldade de trazer isso, né, como uma questão de saúde, porque muitas vezes, como a gente falou antes, é normalizado, elas também pensam que é normal do esporte, muitas vezes. Então, elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de tratar isso com os treinadores ou com a equipe de saúde que acompanha elas. Então, acho que a gente fornecer dados em relação a isso e trazer isso à tona faz com que as mulheres que tenham, né, participam do estudo e que tenham essa condição de saúde, elas consigam falar disso mais abertamente. E também, por outro lado, que a equipe técnica e a equipe de saúde esteja mais preparada para o acolhimento dessas questões relacionadas à saúde íntima dessas mulheres. E até, assim, o importante é aquelas que têm esses sintomas, elas entendam que elas têm os sintomas. Porque muitas vezes aquilo passa despercebido, aquilo acompanha elas durante o treino, competição, ou durante a vida diária delas. E elas não têm nem a percepção de que isso está acontecendo com elas. Eu acho que só de trazer o conhecimento de que, olha, vamos prestar atenção. Será que eu tenho esses sintomas ou não? Será que isso tem me atrapalhado? O que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente tem buscado isso, no caso ali, né, de um laboratório, implementar ali nos nossos projetos também, né? Então, abordar realmente, quanto mais mulheres a gente conseguir abordar, né, e para que elas entendam se elas têm as disfunções, né, seja incontinência urinária ou outras disfunções, para que elas busquem tratamento, né, sejam elas atletas ou não, e até em relação à prática de atividade física também. Então, tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Queria saber se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, talvez um recado que queiram passar para essas mulheres, para amigas dessas mulheres, né? Como que as pessoas podem encontrar vocês, se tiver alunos aqui nos ouvindo que se interessem pelo tema, aonde vocês estão e como as pessoas podem entrar em contato e encontrá-las? Para a nossa pesquisa, vocês podem entrar em contato pelo nosso Instagram, que é Saúde da Mulher _UDESC. Lá a gente está com link sobre a coleta de dados, a gente tem bastante informação sobre a pesquisa e fala também um pouquinho sobre educação e saúde do assoalho pélvico. Então, quem quiser colaborar com a nossa pesquisa e também saber se de repente tem esses sintomas, a gente, ao final, né, a gente a gente vai disponibilizar o resultado desses questionários que a gente tem aplicado para dar essa devolutiva também. E a gente, né, pede para que quem possa colaborar com a nossa pesquisa e passar para outras atletas também, a gente agradece. Toda ajuda é muito bem-vinda. Muito importante. Então, parabéns pelo estudo de vocês, parabéns, eu acho que para o grupo de pesquisa como um todo, né, a professora Soraya, a professora Tuane, todas as pessoas que estão por trás, e destacar aqui mais uma vez, né, a importância da universidade tentando levar melhorar o acesso à assistência, tentando melhorar o conhecimento de pessoas, sobretudo num assunto que ainda existem tantos tabus, né, que é a saúde íntima da mulher como um todo, né, ainda mais da mulher atleta com deficiência. Então, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada pela participação, eu acho que vocês trouxeram, né, foi muito rica a nossa conversa, eu aprendi bastante, espero que o nosso público também tenha aprendido e se interessado. Procure essas pessoas se vocês quiserem conhecer mais, se vocês quiserem se aprofundar, entender mais sobre o tema. E esse foi mais um episódio do Essências Cast, o podcast do programa de extensão Essências da Reabilitação, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, o Cefid, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse podcast conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, e também a Direção-Geral do Centro do Cefid aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Siga aí os nossos canais no YouTube, no Spotify, no Instagram. Eu sou a professora doutora Manuela Carlot,
vocês me encontram no @cinesio.lab e também no @Essências da Reabilitação. Muito obrigada pela audiência e até o próximo.